Quantas vezes você já passou por uma situação de livramento? Já parou para pensar que muitas das situações perigosas que você já enfrentou na sua vida foi a mão de Deus quem te livrou da morte? Talvez você não faça ideia de quantas vezes Deus já interviu com a sua infinita graça e misericórdia para livrar você das ciladas do inimigo. Hoje essa mensagem vem através do exemplo da vida do apóstolo Paulo para nos ensinar que muitas vezes nós não teremos a revelação completa do que nos vai acontecer. Nós talvez não saberemos o que vai acontecer nas próximas situações da nossa vida, mas nós podemos ter a certeza de que em todas as situações, o Deus que nós servimos vai nos livrar da morte. E é por isso que o tema dessa mensagem hoje é: o Deus que você serve te livra. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho e o meu propósito aqui com essa mensagem de sabedoria é te ajudar a te dar instruções através do livro que contém a sabedoria milenar, que é escrito há mais de 2000 anos e vem dando certo. Então, se essa mensagem fizer sentido para você, não tenha receio de compartilhá-la com mais pessoas. Pode ter certeza, você está sendo um semeador, uma semeadora do reino de Deus. Se ainda você não é inscrito nesse canal, sinta-se à vontade, clica no botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho, porque semanalmente nós temos uma programação, tanto de programas ao vivo, como de outras mensagens de sabedoria, com um único propósito: levar a mensagem de Deus, soluções práticas e bíblicas para os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Eu quero aqui hoje, nessa mensagem, ser muito direto e específico com você. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito usado por Deus, ele se movia nos dons espirituais que Deus concedeu para ele. Certa feita, um Eutico cai de uma janela, ele morre no impacto, mas o apóstolo Paulo vem, abraça e ele volta à vida. Tem outras passagens onde Paulo, com um lenço ungido com óleo, consegue curar outras pessoas. Paulo tem a revelação de quem é Cristo, tem palavras proféticas, e além da instrução, de todas as cartas que ele deixa como instrução sábia para as igrejas. Então hoje nós vamos, através do exemplo dele, colocar uma situação da qual ele mesmo passou e relatou, de como o livramento de Deus veio ao encontro dele, e qual a mensagem poderosa de sabedoria nós podemos extrair dessa situação. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 22, diz assim: agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo, do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Em algumas outras versões vai dizer o Deus a quem amo e a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Essa situação se passa onde Paulo está prestes a embarcar em um navio com mais 276 prisioneiros, um centurião, e os seus 100 soldados ali, o capitão do barco, toda uma equipe, uma grande quantidade de pessoas. E Paulo dá um conselho de que essa viagem seria trabalhosa, seria perigosa, lá no versículo 18 ainda. Só que as pessoas não ouviram ele. E ele disse que haveria prejuízo, haveria problemas na navegação, mas não ouviram. Eles entraram, Paulo entrou também, e aí começa a tempestade. Porém, no meio dessa tempestade, o anjo do Senhor vem em revelação e fala para Paulo, Paulo, o navio vai afundar, mas ninguém vai se perder. Aqui esse é o primeiro ponto, porque o navio vai afundar, eles vão naufragar, e aí no capítulo 28, eu vou pular rapidinho para você entender aonde eu vou chegar com essa mensagem. E diz assim, no capítulo 28, no primeiro versículo: uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele.
Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada ali estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Preste atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Paulo, um homem de Deus, foi usado da revelação de Deus. Um anjo do Senhor aparece e diz para ele: tenha coragem, Paulo, não tenha medo, porque o navio vai naufragar, mas ninguém vai morrer, nenhum fio de cabelo vai se perder. No capítulo 28, eles já estão então agora de pé, salvos na ilha de Malta. Tá frio, estava chovendo ainda, e eles foram acolhidos pelos bárbaros ali que estavam com uma fogueira já esperando. E Paulo vai colocar os gravetos então ali na fogueira, está juntando para aumentar o fogo, e uma cobra pica a mão dele. Aonde eu quero chegar com você aqui? Paulo teve a revelação de Deus de que o barco iria naufragar, mas ele não teve a revelação que a cobra iria picar. Só que olha que interessante, em todas as situações, Paulo foi livrado. Sabe o que essa mensagem está dizendo para você? Deus te dará uma revelação do que vai acontecer nos próximos dias, mas Deus sempre te livrará se você continuar sendo um servo e o adorando. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. O propósito dele de nos trazer a vida nesse mundo não foi por acaso. Ali a mensagem que nós lemos diz que Paulo tinha que estar diante de César. Era necessário que aquilo aconteça. E mesmo que nós façamos muitas vezes escolhas das quais nós erremos, fazemos coisas erradas, Deus ele tem um plano original para a nossa vida. E ele não tem um plano B ou um plano C para tentar acertar com você. Se você fugir do plano, Deus vai criar uma situação adicional para te recolocar no caminho que ele tem original para a tua vida. Então aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção. Ali mesmo Paulo orientando a não ir, Deus se usou daquela situação para levar onde eles tinham que estar. Só que o que eu acho mais incrível nessa mensagem é que Paulo, sendo um servo de Deus, perceba que mais de 276 presos estavam com ele, mas só Paulo teve a revelação. Ou seja, você que está me ouvindo nessa mensagem é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Então muitas vezes Deus vai usar você no meio de uma multidão de pessoas, talvez na empresa que você trabalhe hoje, talvez na sua família, e ele poderia falar com todos os outros, mas ele vai usar você, porque você carrega esse coração servo, você adora o Senhor e Deus tem intimidade com aqueles que o buscam, Deus se revela àqueles que o procuram, diz a palavra. Então aqui Paulo, ele é usado para falar para todos esses homens através do dom espiritual que ele tinha. Outro ponto que eu quero deixar para você que eu acho incrível nessa mensagem é que ali, todos ali que estavam com ele, esses 276 eram prisioneiros. E Paulo também estava ali como prisioneiro, só que ele era livre. Eu quero que você se lembre que, certa feita, Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, enjaulados, e um olha para o outro e começa a cantar, louvar o Senhor, e de repente, as paredes da cadeia se tremem, as portas se abrem, as correntes se quebram e eles são livres, são libertos. O próprio carcereiro quer tirar a própria vida porque fala: agora eu vou sofrer, eu vou morrer, vão me matar. Porque não foi só a porta de Paulo e Silas que abriu, foram porta de todas as pessoas. E Paulo e Silas não saíram porque sabia que precisava libertar esse carcereiro também. Sabe o que a mensagem de Deus diz para você nessa noite? Que muitas vezes tem pessoas que vão estar do seu lado, que elas estão livres para prosperar, livre para poder fluir numa vida com dignidade, com alegria, mas elas na verdade estão presas na mente. Muitas pessoas têm uma liberdade aqui fora, mas estão presas aqui dentro. Presas em traumas do passado, presas em situações onde toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança bloqueia essa pessoa de romper em novos passos, de acessar os planos, a graça que Deus tem para ela num nível muito mais abundante. Assim como tem pessoas que podem estar presas hoje, podem estar dentro de uma prisão,
mas estão livres ali dentro, porque ali já adoram o Senhor, já foram batizadas, já nasceram de novo e já vivem uma vida em liberdade. Então, ou seja, a gente precisa entender aqui que muitas vezes o prisioneiro não é aquele que está atrás das grades no mundo hoje, aqui na lei, na justiça de Deus, na justiça da terra, me perdoe. Mas muitas vezes a prisão que muitos estão é uma prisão interna, é uma prisão na alma, são correntes de maldições, de problemas e de pesos na consciência que aprisionam essa pessoa e ela não consegue romper e viver coisas extraordinárias. Mas o que eu acho mais incrível é que se tem um homem de Deus, um servo de Deus no meio de um lugar de pessoas como esses que aqui estavam, todas essas pessoas podem ser livradas. Aqui, essa experiência eu acho muito interessante porque tudo que foi descrito vai acontecer, mas eles não vão morrer, o barco vai naufragar e acontece isso. E aí depois eles são, então, o mar leva eles até a ilha de Malta e eles são acolhidos ali. E naquele momento que Paulo está catando os gravetos e aumentando o fogo para se aquecer, uma víbora pica a mão dele. Nessa mesma hora, quem está assistindo aquela cena diz: certamente esse homem é um assassino. Por quê? Ele pode ter sido livrado da morte do mar, de naufragar e morrer afogado. Mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ele foi picado e agora vai morrer. Quantas vezes você foi acusado na hora mais difícil que você estava passando na sua vida? E algumas pessoas viram, às vezes, uma dificuldade que você passou e ao invés de estender a mão para te ajudar, apontaram o dedo e começaram a te acusar. Talvez foram como essa cobra, que ao invés de destilar uma palavra de sabedoria, um aconselhamento, uma solução, uma ajuda, destilaram um veneno por entre as presas da fofoca, da picuinha. Talvez você que esteja me assistindo aqui já fez isso alguma vez. Então, aqui, essa experiência onde Paulo é picado mostra que, mesmo ele sendo um servo de Deus, mesmo ele sendo um homem usado nos dons espirituais, ele não foi livrado da picada da cobra. Mas o que a palavra vai dizer nos próximos versículos? Que ele não discute com ninguém que acusou ele e chamou ele de assassino, ele não murmurou, ele não gritou, a Bíblia não diz nada disso. Ele simplesmente vem com a mão próxima ao fogo, chacoalha a mão ali, sacode a mão, a cobra cai, morre ali no fogo. E passa o tempo, a mão dele não incha, ele não cai no chão morto, nada acontece com ele. E o que é mais incrível é que nessa mesma hora, aquelas mesmas pessoas que acusaram ele de que ele era um assassino, agora passam a chamar ele como um Deus, porque nada aconteceu com ele. Sabe o que essa mensagem fala para mim e para você nessa noite? Que muitas vezes, quem está te acusando hoje, quem está tendo inveja de você, quem muitas vezes se levantou contra a tua vida, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus colocou dentro de você, um dia vão querer te admirar, um dia vão querer te bajular, um dia vão querer te tratar como se fosse um Deus aqui na terra. Mas você, como servo, como serva do Senhor, entenda com muita clareza no teu coração, nunca se tratou de você nem de mim, mas de quem nos enviou. Por isso que a mensagem nessa noite, o centro dela é: quando você serve ao Senhor, quando você o adora, Ele te livra da morte. Ele vai te colocar em situações onde pessoas vão se levantar, tanto contra você quanto ao teu favor. Deus vai te colocar em situações onde você vai ser motivo de livramento e de graça na vida de outras pessoas. A tua vida vai ser um motivo de transformação e de mudança de cenário na vida de outras pessoas. Mas não queira, muitas vezes, compreender toda a revelação de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo não sabia que iria ser picado, mas ele tinha certeza que ele iria ser livrado, porque havia um propósito, ele tinha que estar diante de César. O anjo falou: você precisa estar diante de César. Então, ou seja, ele não ia morrer ali numa fogueira junto com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas puderam experimentar o que o poder de Deus faz através da vida de quem serve o nome dele. Se essa mensagem estiver fazendo sentido para você, eu quero que você compartilhe com mais pessoas, porque hoje, nos dias que a gente tem vivido, eu vejo muitas pessoas servindo em ministérios, servindo em igrejas, onde elas não entendem que o propósito que elas carregam muitas vezes não é estar com o microfone na mão, não é estar aparecendo para muitas pessoas, mas na verdade pode ser ela um testemunho vivo de livramento,
aonde você que está me ouvindo aqui muitas vezes é essa pessoa que está inserida dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho. E você, a tua vida, já foi tantas dificuldades vencidas, já era para o inferno ter se levantado e ter parado a tua história há muito tempo atrás. Mas o teu amor por Jesus Cristo, a tua servidão genuína, a tua adoração ao Senhor te livrou de todas essas ciladas e te colocou hoje numa posição onde a tua servidão é motivo de livramento e de testemunho para outras pessoas. Que essa mensagem chegue ao teu encontro hoje como uma forma de te animar, de ter coragem, como Paulo disse a esses prisioneiros e depois às outras pessoas que naufragaram. A que tenham bom ânimo, não desanimem, não desistam, porque ainda que hajam naufrágios na tua vida, ainda que haja dificuldades que você venha enfrentar, creia que o Deus que você serve pode te livrar. Que Deus Pai te abençoe, que o amor e a graça de Jesus Cristo esteja todos os dias com você e que as consolações do amado Espírito Santo te acompanhem em nome de Jesus.